Ok, meus amigos. Estamos aqui com mais uma questão de módulo. Função envolvendo módulo. Mas, professor, eu não estou vendo módulo nessa função. Se acalma um pouco. Veja aqui o que eu tenho. Considere a função dada. Está aqui a lei de formação da função. F de x é a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado. Calcule o valor dessa expressão. Então, vamos. Uma aula passada, vamos lembrar, só para lembrar um pouco. Na aula passada, raiz enésima de a elevado a n, isso é igual a A se n for ímpar. Relembrando, certo? Então, raiz enésima de A elevado a n é igual a módulo de A se n for par. Que é o nosso caso, certo? Então, o nosso caso é o nosso n par. Então, eu tenho raiz, ó, a minha função f de x é raiz de x menos 3 ao quadrado. Como é par, certo? Como é par, vamos cancelar, beleza. Mas não vamos esquecer de jogar o resultado no módulo. Então, isso aqui é igual a módulo de x menos 3. Então, isso é igual a módulo de x menos 3. Agora apareceu o módulo. Vamos calcular o f de 3 mais raiz de 2. Pela lei de formação da nova função, então o que nós vamos ter? Pela lei de formação da nova função. Então, nós vamos ter módulo 3 mais raiz de 2 menos 3. Vamos cancelar, fazer o pituzinho aqui com 3. E nós vamos para módulo de raiz de 2. Se for zero ou positivo, sai ele. Então, resposta, raiz de 2. Vamos calcular o f de 3 menos raiz de 2. Então, módulo 3 menos raiz de 2 menos 3. Vamos cancelar, fazer o pituzinho aqui. Aí, o que nós vamos ter? Então, nós vamos ter módulo de menos raiz de 2. Se o número é zero ou positivo, sai do jeito que está. Se for negativo, a gente diz até assim, sai positivo. Então, sai com o sinal trocado. Então, raiz de 2. O meu amigo está pedindo a soma desses valores. A soma desses valores. F de 3 mais raiz de 2, somado com f de 3 menos raiz de 2. O primeiro dá raiz de 2 e o segundo dá raiz de 2. Então, resposta 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2. Essa é a resposta da nossa questão. 2 raiz de 2 está no item D de dado. Então, resposta correta, D de dado. Essa foi a questão de número 193. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 194, meus amigos. São 3 afirmações. E ele está querendo saber dessas 3 afirmações. Correto afirmar. Então, vamos analisar item por item. O primeiro item diz assim. Então, vamos ao primeiro item. X ao quadrado
menos 9 sobre x menos 3. Isso é igual a x mais 3. Para todo x real. O aluno descuidado, ou a gente chama apressado, ele diz que isso é verdade. Ok? Diz que isso é verdade. Mas veja um detalhe. Vamos lá. Uma observação. Que observação nós temos? É que a ao quadrado menos b ao quadrado, na realidade, isso é a mais b, que multiplica a menos b. Então, na questão, x ao quadrado menos 9, posso escrever ao quadrado, é x menos 3. Então, eu posso escrever x mais 3, que multiplica x menos 3, sobre x menos 3. Fazendo o pituzinho, aí o que eu vou ter? É verdade, eu vou ter x mais 3. Isso é verdade. Mas isso é verdade, só é verdade para x. Lembre, isso só é verdade para x diferente de 3. Por que pacífico? Veja o denominador de uma fração. O denominador de uma fração não pode ser igual a 0. Isso é verdade. Isso é verdade para x diferente de 3. Onde é que está o erro? Ele diz para todo x real. Então, essa é falsa. Lembre, essa é falsa. Porque ele diz que é para todo x real. Não. Para todo x real, tá certo? Sendo para todo x diferente de 3. X real diferente de 3. Ok? A gente chama isso de pegadinha. Analisando o item 2. Módulo de A menos 3 é igual a menos 3. Para todo A real. Então, veja aqui. Isso é verdade para todo A real. Módulo. Vamos lembrar de módulo. Módulo de um número, qualquer que seja ele, é igual a ele se ele for maior ou igual a 0. Módulo de um número será menos ele se ele for negativo. Então, módulo de um número é ele próprio se ele for maior ou igual a 0. Módulo de um número será menos ele, tá certo? Sinal trocado, se ele for negativo. Aqui está dizendo que o módulo é igual a menos 3. Isso aqui só é verdade, já posso afirmar que essa daqui é falsa. Já posso afirmar. Só é verdade, isso aqui, ó, módulo de um número é igual a ele, só é verdade, seria verdade, se A menos 3 fosse maior ou igual a 0. Aí seria o quê? Verdade. Mas no caso, não. Ele disse que era para todo A. Não é verdade. Então, essa é falsa. Analisando a terceira afirmações. Raiz, estamos aqui com o mesmo problemazinho tradicional. De 1 menos x ao quadrado. Ele diz que isso aqui é igual a 1 menos x. Para todo x real. Reforçando o que nós vimos. Porque isso aqui, a resolução seria raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é módulo de 1 menos x. Isso aqui, módulo de 1 menos x,
Módulo de 1 menos x, pela definição de módulo, é igual a 1 menos x, se 1 menos x for maior ou igual a 0. Será igual a menos 1 mais x, se 1 menos x for menor do que 0. Então, existem restrições. Então, eu só posso cancelar direto se alguém afirmar que isso aqui seja maior ou igual a 0. E ele não afirmou. Então, implica que isso também é falso. Lembre, eu posso cancelar direto se ele afirmar que esse rapazinho aqui, se ele afirmar que esse rapazinho é maior ou igual a 0, isso seria verdade. Mas não do jeito que está aí. Ele disse para todo x real. Então, conclusão, a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é falsa. Todas são falsas. Somente 2 é falso, todos são verdadeiros, todas são falsas. Então, resposta correta é o item C. Todas são falsas, tá certo? Todas são falsas. Temos aqui, meus amigos, na questão de número 195, o conjunto imagem. Lembre, ele está falando do conjunto imagem da função. O conjunto imagem de uma função, eu tenho uma função quadrática, é o intervalo, conjunto imagem. Então, vamos trabalhar a função f de x vai ser igual a módulo de x ao quadrado menos 4x mais 8 mais 1. Primeiro, nós temos que analisar isso aqui. Se ele é maior ou igual a 0, ou ele é menor do que 0. Então, ou ele é menor do que 0. Então, eu tenho que analisar se ele é maior ou igual a 0, ou se ele é menor do que 0. X ao quadrado menos 4x mais 8 é igual a 0. Para fazer o estudo do sinal, tem que saber se ele é maior, tá certo? Maior do que 0 ou menor do que 0. Fazer o estudo, onde é maior do que 0, onde é menor do que 0. Resolver uma inequação, ou uma equação, é o delta. B ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c. Eu vou ter 16 menos 32. Senhores, o nosso delta é igual a menos 16. Então, uma função do segundo grau com delta negativo está dizendo, segundo grau com delta negativo, com cavidade para cima, então ela é, que a gente chama, estritamente positiva. Então, ela é estritamente positiva. Então, beleza. Então, traga a função f de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 4x mais 8 mais 1. Se essa expressão é estritamente positiva, então o módulo é como deixar de existir. O módulo de número positivo é ele próprio. Então, f de x, vamos ter x ao quadrado menos 4x mais 8 mais 1. Então, a minha função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 4x mais 9. Pronto. A pedida da questão
certo? É o conjunto imagem. Pedido da questão, conjunto imagem. Então, a função quadrática. Ó, vamos só lembrar um pouquinho. A função quadrática f de x é igual a x2 mais bx a x2 mais bx mais c, ela pode ter concavidade para cima e ela pode ter concavidade para baixo. Depende do sinal do A. Concavidade para cima ou para baixo. Então, vamos imaginar que essa função tem essa... Pronto. A imagem, você define a imagem no eixo dos y. Você define a imagem no eixo dos y. Então, a imagem dessa função é isso aqui. Então, a imagem você define no eixo dos y. Só que esse ponto aqui é o y do vértice. Esse ponto é o y do vértice. Então, a minha imagem é y pertence aos reais, tá ok? Y maior ou igual ao y do vértice. Então, essa imagem seria y pertence aos reais, tá ok? Y menor ou igual ao y do vértice. Mas, professor, toda a vida eu tenho que fazer o gráfico? Não. Você só tem que olhar para o A. Se o A for maior do que zero, a imagem maior ou igual. Se o A for menor do que zero, o A que nós estamos falando, certo? O A que nós estamos falando, certo? Então, o A que nós estamos falando é o coeficiente do x. Então, no caso, o nosso A é maior do que zero, o nosso A é menor do que zero. O A maior do que zero, com cavidade para cima, o A menor do que zero, com cavidade para baixo. E quem é o y do vértice pacífico? O y do vértice é menos delta sobre 4A. Pronto. O y do vértice menos delta sobre 4A. A função que nós estamos procurando, o conjunto imagem, é a função x2 menos 4x mais 9. Certo? É o que nós estamos procurando, o conjunto imagem. Então, vamos, lembrem, não tem nada a ver com delta daquela questão anterior. Então, essa daqui que nós vamos trabalhar. Então, o nosso delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, o nosso delta é 16 menos 36. É igual a menos 20. Então, o nosso delta é menos 20. Então, o y do vértice menos delta, que é menos 20, sobre 4a. O a é 1. Menos, como dá mais, 20 sobre 4. Então, o y do vértice é 5. Então, o conjunto imagem, ele vai do 5, ó, y pertence aos reais, tá o quê? Y maior ou igual a 5. Então, a imagem, ela vai do 5, certo? Ela vai do 5 a mais infinito, certo? A mais infinito. O mais infinito é sempre aberto, colchete para fora ou, tá certo, parênteses. Então, vamos agora definir a resposta. Então, a resposta está no item A, de 5 a mais infinito.
Então, resposta correta. O conjunto imagem da função, certo? Ele vai do 5 a mais infinito. Essa questãozinha envolveu função quadrática. Nós temos agora a questão de 196. Essa questão é a ideia de módulo, né? Conhecer módulo, tá certo? Comparar, né, as propriedades de módulo. Vamos analisar item por item, para verificar qual é o verdadeiro. Então, vamos lá. O item A diz assim. O item A. Se módulo de x é menor do que módulo de y, então, x é menor do que y. Tá certo? Então, x é menor do que y. Ora, meus amigos, isso aqui só vale para números positivos. É verdade. Mas se por acaso, ó, eu tenho 2 é menor do que 5. Então, verdade. Módulo de 2 é menor do que módulo de 5. Então, isso aqui é verdade. Mas se você comparar números negativos, tá certo? Se você comparar números negativos, como? Menos 3 é menor do que menos 2. Módulo de menos 3 é maior do que módulo, tá certo? Ó. Então, se eu comparar, isso aqui é módulo de menos 2. O que você vai ter? Está dizendo de acordo com a definição dele. Então, eu vou ter 3 menor do que 2. Então, isso é falso. Então, conclusão. Essa é falsa. Ele nem sempre é verdade. Isso aqui é verdade para x e y positivo. Vamos analisar o item B. O item B está dizendo módulo de x vezes y é igual a módulo de x vezes módulo de y. Ora, se eu pegar os dois positivos, os dois negativos, um positivo e um negativo, será que altera alguma coisa? Se eu pegar, ó, 2 vezes 3, módulo de 2 vezes módulo de 3. 6, então é verdade. Então, isso aqui é verdade. Se nós pegarmos um positivo e o outro negativo, calculando o módulo separadamente, módulo de 2, módulo de menos 3, módulo de menos 3. Também, ó, aqui dá menos 6, o módulo dá 6, também. Então, é verdade. Então, isso aqui é verdade. Se nós pegarmos os dois negativos, Pacífico, se nós pegarmos os dois negativos, então eu vou ter módulo de menos 2 vezes módulo de menos 3. Vamos verificar se isso é igual a módulo de menos 2 e módulo de menos 3. Módulo de menos 2 e módulo de menos 3. Então, é verdade. Aqui dá módulo de menos 6, que é 6. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 3 é 3. Então, essa é verdade. Então, eu já posso dizer que o item B é verdadeiro. Mas como o objetivo é
revisar um pouquinho o módulo, vamos analisar os outros itens. O item C. Módulo de x mais y é módulo de x mais módulo de y. Ora, se for positivo é verdade. Módulo de 2 mais 3, módulo de 2 mais módulo de 3. Então, você vai ter verdade, certo? Porque aqui dá 5, separadamente dá 2, 3, 5. Então, isso aqui é verdade. Mas vamos imaginar que um é positivo e o outro é negativo. Então, eu tenho menos 5 somado com 2. Módulo de menos 5 somado com módulo de 2. Isso é igual falso. Então, isso aqui está falso. Porque isso aqui dá 3, isso aqui dá 7. 3 é diferente de 7. Então, C está falso. Vamos verificar o item D. O item D, ele diz módulo de menos módulo de x, certo? Isso é igual a menos x. Primeiro, isso aqui só é verdade, isso aqui só é verdade para x igual a 0. Para x igual a 0 é verdade, tá certo? Mas o módulo ou é 0 ou é positivo. Então, logo de cara, a gente vê que isso aqui está falso. Então, de cara, vê que está falso. O item é, se ele afirma que o x é menor do que 0, está dizendo que ele é negativo. Então, o módulo de x é menor do que x. De cara, a gente já sabemos que isso aqui é falso. Como é que o módulo pode ser, pode ser menor do que o número negativo? Então, lembre, módulo de qualquer que seja ele, obrigatoriamente o resultado tem que ser maior ou igual a 0. Módulo de um número, o resultado maior ou igual a 0. Então, o item correto é o item B de bola. O item correto é o item B de bola. Meus amigos, é isso. Na hora que você trabalha com álgebra, imagine valores numéricos. Vai fazer grande diferença e tirar suas dúvidas, ok? Nós estamos aí, tá certo? Aguarde a próxima aula. Temos muitas novidades.